Há anos que a gente vê um trabalho muito intenso de centros de pesquisa a respeito do uso das telas para as crianças e adolescentes. Existem duas linhas que se contrapõem. Uma linha que é uma linha que fala e que tem uma base científica muito grande, essa base científica muito grande para explicar a respeito do uso, mostrando os efeitos lesivos que ele tem sobre a mente e o desenvolvimento dessas crianças. Eu cito esse trabalho, vários pesquisadores, e eu quero notoriamente trazer o Michel Desmourget, que é um diretor de pesquisa do Instituto Nacional de Saúde e Pesquisas Médicas da França. Esse homem trouxe à tona, através dessa observação. Que observação que eles perceberam? Aquilo que a gente chama o efeito Flynn. O efeito Flynn vem acontecendo há décadas, onde ele avalia o quociente de inteligência, gente, entre uma geração e a sua geração seguinte. E o que ele observou? Que a cada nova geração, esse grupo que vinha, ele tinha um potencial de inteligência, um QI, aumentado em relação ao grupo anterior, ao grupo dos seus pais. Então, a minha geração foi uma geração de potencial maior do que a do meu pai. E a do meu pai foi maior do que os dos meus avós. Então, essas gerações, elas sempre vão melhorando e aumentando o seu potencial. Agora, nós vivemos a geração dos millennials. Os millennials, eles estão pela primeira vez vindo com potencial de inteligência inferior aos pais. E isso daqui é extremamente grave. É extremamente grave. O segundo grupo já traz experiências que falam, não, esse uso desses computadores, desses tablets, desses jogos são extremamente válidos, porque a criança, com isso tudo, tem um tipo de rendimento muito maior. E eles fazem pesquisas com parâmetros completamente diferentes e são muito relacionados com a importância de a gente poder estar trazendo esses produtos, desses jogos, desses games para essa moçada. Eles são pesquisas com interesses comerciais atrás dessa pesquisa. O que a gente observa dentro desse procedimento? A gente observa uma coisa, eu sim observo que as crianças hoje vêm vindo com muita irritabilidade. É impressionante como esses pequenos estão extremamente, as crianças pequenas estão muito irritadas. Elas têm gritos, elas falam muito por gritos, elas usam a voz muito alta. Eu observo um grau de impaciência dessas crianças é muito grande. Tudo tem que ser na hora, gente. Essas crianças exigem a coisa na hora. Elas querem um efeito imediato, como no joguinho. Se eu aperto aqui, tem que responder ali. Então, mudou. E a gente observa coisas que são muito sérias com isso tudo. A gente observou que esse efeito está acontecendo, que a gente estimula muito a área visual com esse uso das telas. Isso faz com que essas áreas de processamento de sinais visuais, elas se tornem maiores e mais espessadas. Ao passo que a área da linguística, de você conversar, essas áreas cerebrais da linguística, tem um atraso do amadurecimento. E aí vem consequências. Vem consequências que vão atrasando e arrasando com a linguagem das crianças, o poder de concentração, o poder de memória, a criatividade. Sabe? Então a gente observa que a diminuição da leitura, da cultura, diminui raciocínio e pensamento. E a gente observa que é um momento muito grave que a gente está passando dentro desse planeta com isso tudo. Por quê? Vocês imaginam que uma criança hoje, de 2 anos, usa 3 horas do seu tempo em telas. Uma criança de
8 anos, ela usa 5 horas em tela. E um adolescente, ele usa em média 7 horas. Então, corresponde, se a gente fizer um cálculo, com uma criança, quando ela chegar nos 18 anos, ela vai ter usado o tempo dela de tela correspondente a 30 anos de estudo escolar. Quer dizer, a gente faz com que as nossas crianças saiam da sua ocupação diária e se percam dentro disso. É uma coisa tão... E fora isso, eu vou te falar efeitos que tem sobre a saúde. Obesidade, porque essas crianças, como ficam só no game, no jogo, elas têm pouca atividade do físico, também diminuição da maturidade cardiorrespiratória, poucos exercícios como são feitos, aumento da agressividade. Elas têm uma sensação de angústia para enfrentar uma dificuldade, uma prova, alguma coisa, uma bronca, elas ficam com uma aflição, diminui e reduz muito a sua linguagem e o poder de cognição, de aprender as coisas. Para vocês verem como é tão alarmante que os altos executivos da indústria digital, esses altos executivos, eles cuidam de proteger os seus filhos desses produtos que eles mesmos vendem. Então a dica que a gente tem para falar para vocês é que o Michel Desmourget pôs em seus livros, fala em suas palestras, crianças antes de 6 anos, o nível de tela é 0. A gente observa crianças que têm pais que começaram a partir de um certo momento permitir que as crianças usassem o celular, os irmãos mais velhos começaram a usar e os caçulinhas, os novinhos também usaram. E os mais velhos são muito mais calmos, mais tranquilos, e os mais novos são muito mais irritadiços porque começaram mais cedo, e isso deve ser evitado. Isso é grave, sabe? Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos estar interagindo com essas crianças. Essas crianças precisam de palavras, precisam de conversa, de diálogo. Ela precisa da presença, a presença dos professores, e nós também somos educadores e professores. A gente precisa do sorriso, da brincadeira, da interação com essas crianças, e isso vai exigir da gente, porque muitas vezes nós também somos vítimas dessas telas que nos prendem. Sabe, nós vamos precisar aprender e ajudar essas crianças a sonhar. A gente vai ter que brincar com essas crianças, interagir, colocar nossa criança interior junto com as nossas crianças, fazer imaginar as coisas, levá-la a pensar, fazerem a criar. Isso tudo a gente vai fazer brincadeiras, a gente vai correr, a gente vai mexer com a mão, a gente vai manipular com a terra, a gente vai manipular com a areia, a gente vai manipular com os grãos, com as massas, a gente vai usar todos esses nossos sentimentos, nós vamos contar contos para as crianças, nós vamos se envolver, nós vamos voltar aos livros, às leituras e ensinar e fechar com que essas crianças possam estar... É um momento grave, é um momento muito delicado. E preste atenção, pesquise e divulgue isso, porque você também faz parte dentro desse caminho, você também faz parte dentro dessa jornada. Estamos juntos nesse momento e faça com que as pessoas conscientizem-se, ajude, faça parte. E vocês observam que aqui nós estamos... Aqui, esse futuro está ficando sem luz, e isso me preocupa muito. Temos que trazer essa luz daqui para esse momento do futuro. É muito importante. Tudo foi feito pensando em você, pensando no melhor, pensando em trazer uma vida melhor para todos.